E aí, fono concurseiro, vamos iniciar agora o nosso bloco de questões. Segue aqui comigo no slide, questão da IBFC de 2017, da EBSER. Assinale a alternativa correta na avaliação miofuncional orofacial de pacientes com disfunção temporomandibular. A detecção da presença de ruído articular pode ser feita através do uso do espelho, de Glatzel, da lanterna, de canudos, garrote ou estetoscópio. A gente pode achar uma questão como essa fácil, mas, como eu sempre digo, não existe questão fácil. Na hora da prova, tudo é muito tenso, então fica ligado, não acha que as questões são fáceis e por isso você não faz. Então fica ligado, faz essas questões mesmo você achando que é fácil, porque na hora da prova você pode se confundir. Porque não existe questão fácil, né? Existe conteúdo que você sabe e conteúdo que você não sabe. E na hora da prova, né, tem uma tensão muito grande, emocional muito grande, e a gente pode se confundir. Mas essa questão está claramente que o gabarito é realizado, né, essa ausculta é realizada através do estetoscópio. Questão 2, da OCP de 2015, lá da Prefeitura de Angra dos Reis. Quais são os movimentos que a articulação temporomandibular realiza? Lá no nosso conteúdo, lá no PDF, tem sim bem claramente que esses movimentos da articulação são movimentos de rotação e de translação. Lá no link que eu deixei para vocês assistirem também o vídeo está explicando bastante, bem direitinho sobre esses movimentos. Portanto, o nosso gabarito letra B. Também da OCP de 2015, ainda do concurso da Prefeitura de Angra dos Reis. Está vendo numa mesma prova duas questões de ATM, portanto não é uma questão difícil de se encontrar, né, em provas. Assinale a alternativa correta que corresponde à classificação das alterações da articulação temporomandibular, para efeito de diagnóstico diferencial e, consequentemente, definições dos tratamentos. Essa nossa resposta, a gente tem como gabarito a letra A, porque essa separação, né, essa classificação se dá através dos distúrbios ósseos, musculares e articulares. A ATM, a gente pode ter alteração tanto nas estruturas ósseas, musculares, os músculos da mastigação, ou então de elementos propriamente da articulação. De 2018, da Banca Instituto Unifil, da Prefeitura de Jardim Alegre. As disfunções tempomandibulares comumente surgem ao final da adolescência e no início da vida adulta. A DTM causa dor orofacial, principalmente dor crônica, e frequentemente está relacionada com alterações dentofaciais. Assinale a alternativa correta. Letra A. As alterações e disfunções tempomandibulares não provocam modificações nos movimentos mandibulares. Essa alternativa a gente vê que está claramente um absurdo, né? Porque as disfunções tempomandibulares, elas provocam sim essas alterações nessa movimentação da mandíbula. Letra B. A mastigação, deglutição e articulação da fala não são afetadas pela DTM. Outra alternativa, né, absurda, porque essas funções estão sim diretamente afetadas pela DTM. Letra C. Ruídos articulares, dor orofacial e redução na ampliação dos movimentos mandibulares não são sinais comuns de DTM. Portanto, mais uma alternativa falando sobre os sinais e dizendo que não tem relação. Letra C também errada. Nosso gabarito, então, vai ser letra D. A reabilitação das DTMs busca a viabilização funcional e a estabilidade das funções estomatognáticas dentro dos limites impostos
pelas modificações estruturais e retirando as referências negativas de compensação funcional indevida. Então, é isso sim que o fonoaudiólogo a gente faz, né? Que é durante a reabilitação da DTM, tudo isso é parte do objetivo terapêutico. Portanto, gabarito letra D. Da OCP de novo, da EBSE de 2017. Assinale a alternativa que contém o principal nervo craniano envolvido na paralisia facial periférica. E fica bem claro, né, depois que a gente vem estudando já 2 módulos seguidos, que a gente vê os nervos cranianos, vê paralisia facial, paralisia central, e a gente sabe que a paralisia facial periférica, o nervo que está lesionado nessa paralisia é o facial, letra B. A questão 6, como eu falei para vocês, essa é uma imagem que ela é frequente em concurso, é uma das poucas imagens frequentes em concurso público de fonoaudiologia. De acordo com a classificação das fissuras labiopalatinas, preconizada por Espina, tendo como referência anatômica o forame incisivo, as figuras A, D e H abaixo correspondem respectivamente a... Então, a gente vai ver aqui, a letra A é uma fissura pré-forame incompleta unilateral. A letra D é uma fissura pré-forame bilabial completa, enquanto a letra H é uma fissura pós-forame incompleta. Portanto, nosso gabarito letra B, fica ligado que isso é uma questão, considerada uma questão que você tem que ter esse conhecimento, caso você não trabalhe, né, com esse público. A gente perde essas referências por não estar diariamente trabalhando com isso. Às vezes a gente está trabalhando na saúde coletiva, em audiologia, e não tem contato com esses termos, com esses temas. Então, por isso que aqui no curso Fono Fácil, eu vou trazer todos os principais temas que caem em concurso com objetividade, né, e com foco em acertar as questões de concursos. Questão 7 da IBFC de 2019, da Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho. As paralisias faciais, quando acometem o indivíduo, trazem prejuízos em diversas funções, como na alimentação e na fala, além do prejuízo estético. Elas podem ser classificadas em centrais e periféricas. Em ambos os casos, a atuação fonoaudiológica se faz necessária. No contexto das paralisias faciais, assinale a alternativa abaixo e dê valores de verdadeiro ou falso. Assertiva 1. A primeira assertiva. A paralisia facial central pode ser causada por acidentes vasculares cerebrais e traumatismo crânioencefálico. E apresenta maior gravidade, pois compromete toda a hemiface do paciente. Até aqui, essa assertiva vem dizendo só informações corretas. A partir do ponto que ele fala que compromete toda a hemiface do paciente, a gente vê que a paralisia central só acomete a parte inferior da nossa face e não toda a hemiface. Portanto, essa assertiva está errada. Os sintomas apresentados por um indivíduo com paralisia facial podem ser ardor no olho, lacrimejamento, lábios desviados e falta de expressão. Isso sim a gente pode encontrar em pacientes com paralisia facial. Lembrando que se a questão falar sobre o ponto de lesão do nervo e que essa lesão for no nervo petroso superior maior, esse nervo, esse ramo especificamente, ele está inervando a glândula lacrimal e a gente vai ter um efeito de olho seco, né? A ausência de lágrimas, mas o lacrimejamento é um sinal, né, que a gente pode englobar como um sinal das paralisias faciais, sim. Portanto, essa alternativa está correta.
A maioria das paralisias faciais centrais é de causa idiopática, a denominada paralisia de Bell. Vamos lembrar, paralisia de Bell é uma paralisia por causa idiopática, sim, ela não tem uma causa específica, né, diagnosticada previamente. Às vezes é como algo espontâneo, né, e acontece. Tem recuperação, né, uma boa recuperação. A gente também vai estar presente também o sinal de Bell, que é o globo ocular, né, para fora e para cima e para fora. A gente vê essa alteração no globo ocular. Mas a gente tem que saber que não são as paralisias centrais, são as paralisias periféricas. Portanto, essa assertiva está errada. Questão 8, Prefeitura de Veredinha, de Minas Gerais, de 2018. A interrupção dos movimentos na metade inferior da face ou nos 2/3 inferiores da face é característica de... Aqui está falando claramente que é a interrupção da metade inferior ou dos 2/3 inferiores da face. Vamos lembrar que a paralisia facial central, ela acomete essa parte inferior da nossa face. Portanto, nosso gabarito, letra A. Questão 9, Prefeitura de Maricá, de 2018. Nos pacientes portadores de paralisia facial periférica, a investigação médica deve focar nos sinais e sintomas relacionados às principais causas dessa doença. A língua aplicada pode ser comumente encontrada no caso de paralisia facial ter como fator causal. Essa pergunta eu achei bem específica, mas ela não caiu apenas uma vez. Essa síndrome de Melkeson-Rosenthal, ela já vem caindo em algumas provas. Então, fica ligado que essa síndrome ocasiona em pacientes com paralisia facial periférica e a gente encontra a língua aplicada nesses pacientes. Portanto, o nosso gabarito é letra E. A gente também tem que fazer uma correlação com amiastenias graves, que é uma outra síndrome também é responsável pela maioria das paralisias faciais bilateral. Então, fica ligado que esse é uma síndrome também que pode cair no nosso concurso, que já caiu em algumas provas. Questão 10. Prefeitura de Serquilho, de 2019. Em pacientes com paralisia facial periférica, cuja lesão do nervo está acima da emergência do nervo corda do tímpano, é esperado o seguinte comprometimento. Eu já falei para vocês que se a lesão estiver no nervo corda do tímpano, essa questão é frequente em concurso, sim. Ela vai alterar o nosso paladar, os 2/3 anteriores, porque o nervo facial é responsável por essa inervação dos 2/3 anteriores da língua. Portanto, o nosso gabarito, letra B. Então, agora a gente encerra o nosso módulo de motricidade orofacial, tanto parte 1 como parte 2. Eu espero que vocês aproveitem. E no nosso próximo bloco, nosso próximo módulo será de voz. Então, aguardo vocês lá.